Olá, gente querida. Hoje é quinta-feira, 10 de junho, dia que se convencionou como sendo o Dia do Pastor. Por muitos anos, a única pessoa que se lembrava de me parabenizar nesta data era minha sogra. Hoje, o dia se popularizou e, ajudado também pelas lembranças das redes sociais, muito mais gente lembra e comemora esse dia. Eu agradeço de coração os muitos abraços e mensagens carinhosas que tenho recebido ao longo do dia. Obrigado a todos vocês. E quando falamos da figura do pastor, ela nos remete a imagens de alguém cuidando de um rebanho de ovelhas. Essa também é a imagem bíblica frequentemente usada. Para muitos, uma das palavras mais queridas e apreciadas das Escrituras é o Salmo 23. Nela, o salmista reconhece que ninguém pode ser pastor sem ser pastoreado do alto, sem ser uma ovelha obediente do rebanho do Deus eterno. O salmista começa dizendo assim nesse salmo: O Senhor é o meu pastor. Notem que aqui, nesta palavra introdutória, já há 3 elementos muito importantes. A primeira coisa é o reconhecimento de que Deus é Senhor. Ele é soberano. Ele é Deus e está no comando da vida. Quem se submete ao senhorio de Deus deseja e procura conhecer a vontade dele. Submete-se ao que ele determina. O segundo elemento reconhece a pessoalidade dessa relação. Não é uma relação anônima, nem uma relação impessoal entre patrão e empregado. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, ele afirma que busca e deseja esta relação de pastoreio. Para ele é um privilégio ser conduzido e pastoreado pelo próprio Deus eterno. E o terceiro elemento traz a figura do pastor propriamente dita, lembrando algumas das suas funções. Também fala das bênçãos decorrentes deste pastoreio. Deus é um pastor que não deixa faltar nada do que realmente precisamos. Ele nos leva para pastos verdejantes, para que estejamos bem nutridos. Nos conduz às águas de descanso que refrigeram a nossa alma. Nos leva a andar por caminhos de justiça e retidão. Faz o cálice das nossas vidas transbordar de bênçãos e nos unge, enchendo nossos reservatórios por meio da sua bondade e misericórdia. E mesmo nas horas mais difíceis, Ele não larga a nossa mão. Atravessa conosco até o temido vale da sombra da morte. Para, enfim, ao sairmos dele, nos fazer habitar em sua casa, em seu eterno reino para todo sempre. Esse é o bom pastor, conforme Jesus também se apresenta em João capítulo 10. Ele não é um pastor mercenário, que está mais interessado na lã e na carne que as ovelhas podem oferecer. Ele é um pastor que, pelo contrário, morre e entrega a sua própria vida no lugar das suas ovelhas. Ele as protege, defende e morre por elas. Sabendo do seu cuidado amoroso e sacrificial para com o rebanho, estas ovelhas o amam, desejam de coração a sua condução
Alegram-se ao ouvirem a sua voz quando este abre a porta e as chama, pois têm a certeza que ele sempre deseja o melhor para elas. A tal ponto que quando percebe que uma delas falta, só uma, ele deixa todas as demais em um lugar seguro e vai em busca da perdida até encontrá-la. Conhecendo profundamente este imenso amor do seu pastor, elas não têm dificuldades em obedecer às suas ordens e aos seus mandamentos. Afinal, sabem que suas ordens cooperam para o seu bem, que ele sempre visa o seu melhor. Assim, nós também podemos entender as senhas do dia de hoje. A do Novo Testamento, de 1 João 5,3, diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vejam que nesta perspectiva ele consegue unir amor e lei numa ótica libertadora. Normalmente não gostamos de leis e ordens, não gostamos de alguém mandando em nós. Mas quando encontramos um Senhor que nos ama ao ponto de morrer por nós, acabamos por encontrar guarida e liberdade em seus comandos e mandamentos. Percebemos que eles não são penosos, porque os seus mandamentos são, na verdade, expressão do seu cuidado amoroso para conosco, porque são expressão da sua graça, porque eles produzem em nós a vida pela qual ansiamos de todo o coração. Enfim, ouvir a voz do bom pastor e obedecer aos seus andamentos se torna no anseio mais íntimo e profundo das nossas almas. Por isso, a senha do Antigo Testamento, do Salmo 119, verso 10, traz uma súplica que aqueles que não conhecem o bom pastor jamais entenderão. Ela diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Ou seja, o salmista reconhece que seu coração rebelde não quer as leis e os mandamentos de Deus. Não deseja se submeter aos seus comandos e às suas ordens. Mas, por outro lado, sabe que para o seu bem ele precisa orar e pedir: não me deixes fugir destes mandamentos. Eu preciso deles, não quero me afastar deles. Quero e desejo ser uma ovelha obediente para o meu próprio bem e para a minha salvação. Que Deus lhes conceda esta graça de ver os seus mandamentos como bons, pois eles nos conduzem aos caminhos da paz e da liberdade. Que vocês encontrem bons pastores para as suas vidas, que estejam sempre sujeitos ao bom pastor. Pastores que, como ele, estejam dispostos a se sacrificar em prol do seu rebanho. Graça e paz assim sejam com todos vocês. Um forte abraço e até amanhã, se o nosso bom pastor assim o permitir.